Olá, estamos aqui para mais uma live no perfil Oi Borboleta. Eu sou a Dani Carvalho, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos entrar e mergulhar nesse assunto maravilhoso que eu amo tanto, que são os sonhos, as visões. Nós vamos falar também sobre os números. Na verdade, gente, esse assunto é tão profundo, teriam tantas coisas pra gente falar que eu acho que realmente uma live só é muito pouco pra gente falar, mas a gente quer compartilhar isso com vocês, a gente quer trazer isso à tona, a gente quer ativar você a trazer um pouco mais esse interesse nesse assunto, porque isso tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. Isso aqui tem tudo a ver com o nosso crescimento com Deus. Então eu quero dar as boas-vindas para você que está chegando e também quero dizer, Espírito Santo, seja bem-vindo a essa live. Sem você nada seria possível, sem você nada nós poderíamos entender. Então eu creio que enquanto nós estamos aqui nessa nossa conversa hoje, sobre os sonhos, sobre as visões, você vai começar a lembrar de algumas coisas, você vai começar a lembrar de alguns sonhos assim bem interessantes, alguns sonhos que talvez você sempre ficou pensando assim, puxa vida, aquele sonho. Ou talvez você lembre de um sonho de hoje, que você sonhou agora, na noite passada. Então assim, fique bem alerta, porque Deus vai começar a trazer para você, usar o teu corpo, a tua memória, a tua mente, sobre tudo que Ele tem falado. E você vai começar a borbulhar aí, e a gente quer que essa live seja algo assim bem... uma live bem gostosa, bem interativa. E você vai anotando também aquilo que for chave para você. E eu tenho algumas convidadas também que vão vir. Nós temos convidadas surpresa, gente. Isso vai ser muito legal, porque a gente vai ter aqui uma interação. A gente vai poder conversar sobre isso. E também vou trazer a novidade depois para vocês que já estão esperando, né? Esse algo mais sobre sonhos, e vai ser muito legal. Então, sejam todos bem-vindas. Eu quero começar, gente, falando um pouquinho, tá? Sobre visões, e eu tenho certeza que isso vai mudar a concepção de vocês, assim como mudou pra mim, tá? Eu, da mesma forma que eu tinha muita curiosidade sobre sonhos, mas que eu ainda achava que o sonho era algo assim, que era separado da minha vida espiritual. Né? O meu dormir, o sonhar, aquilo ali era algo, sei lá, psicológico, era algo meio maluco, mas ele estava separado da Dani espiritual, né? Eu achava isso e também achava que as pessoas que poderiam interpretar e entender um sonho teriam que ser pessoas assim escolhidas exatamente para isso. Não digo que não é, mas eu comecei depois a entender que todos nós podemos entender os nossos sonhos, todos nós podemos nos capacitar a entender melhor sobre os nossos sonhos. E da mesma forma eram visões. Na verdade, gente, eu vou falar para vocês que para mim as visões ainda era algo muito mais era muito mais inalcançável. Eu pensava quando me falavam em visões, tá? Principalmente eu acredito que no nosso meio evangélico a gente tende a pensar em visões como uma visão aberta, algo muito sobrenatural e que apenas pessoas muito especiais, ungidas poderiam ter visões. E hoje aqui junto com a gente eu vou contar para vocês um pouco, porque né, é muita coisa, mas eu vou contar para vocês algumas coisas e você vai começar a entender que você já tem visões, que todos nós temos visões, que nós fomos feitos, né, para enxergar aquilo que Deus quer mostrar através das visões e que nós podemos avançar, nós podemos ser, a gente pode crescer nesse dom de visões, porque o dom de visões ele está muito ligado ao dom profético. Então, da mesma forma,
Tá tudo muito interligado. E é o dom que Deus, ele colocou ali na palavra dele, que ele quer que você busque. Então a primeira coisa que eu tenho para falar para todas vocês que estão aqui está em Provérbios 25:2. Lá em Provérbios a gente fala, está escrito o seguinte: a glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. O que está por trás de tudo isso, gente? Deus usa informações privilegiadas e ele abençoa a busca, tá? Então muitas vezes você se pergunta por que é um sonho que eu não entendo direito, por que eu tive um insight e eu não sei, por que Deus fala em mistérios? Ele fala em mistérios porque isso é um convite, porque esses mistérios estão disponíveis àqueles que têm fome e sede de buscar. Tudo no reino é relacional. Ou seja, quanto mais próximo de Deus você estiver, mais você vai começar a receber. Por isso que tantas mulheres, quando começam a fazer a ter um tempo maior com Deus, quando você se dedica e você fala, agora, por exemplo, eu vou fazer um curso, eu vou fazer um metamorfoses, eu quero uma transformação na minha vida, agora eu quero me dedicar ao Senhor e eu quero buscar mais. Chega da minha vida ficar do jeito que estava antes. Automaticamente você vai começar a perceber um boom de sonhos. Você vai começar a ver Deus falando com você o tempo inteiro. Você vai no mercado e de repente algo chama a tua atenção. Você está no trânsito e aquela placa de trânsito fala com você. Você está de repente em casa e de repente um número surge. Do nada. O que Deus está falando? Números repetidos. Por que eles aparecem? Então, assim, o que eu quero dizer para você é que você vai conseguir desvencilhar isso a partir do momento em que você começar a intencionalmente se achegar mais a Deus, buscar mais a Ele. Ele vai te dar cada vez mais e Ele vai começar a traduzir para você, ele vai começar a trazer para você. A gente só vai aqui no Voe Borboleta, a gente gosta de falar sobre isso porque a gente gosta de ativações, né? A gente quer que você seja ativado e eu quero que assim como eu cresci nesse tema e que foi simples e poderoso, eu quero que você também seja ativado, que os seus ouvidos comecem a fluir de forma que você comece a entender mais. Então, eu anotei algumas coisas aqui, né, pra gente começar nessa live. Então, assim, chave número 1, tudo é relacional. Tudo tem a ver com relacionamento. Quanto mais você se chegar a Deus, mais Ele vai revelar os mistérios sobre a sua vida. E será que Deus ainda se comunica através de sonhos? Será que Deus ainda dá visões? Porque isso a gente sabe. Se você for na palavra de Deus, você vai ver que existiram visões poderosas, né? A gente pode citar assim diversas visões. Eu gosto muito da visão de Pedro, porque Pedro ele era muito racional. Então Deus usou visões para que Pedro pudesse sair ali daquele lugar natural onde a visão dele via as circunstâncias. E começou a trazer o sobrenatural. Então Pedro teve visões, José teve visões, os profetas maiores e menores tiveram muitas visões. Nós tivemos as visões de João na ilha de Patmos, a visão do que viria. Me arrepia quando eu lembro, é maravilhoso. E será que Deus ainda usa as visões? Com pessoas assim tão normais, tão carnais como nós? Sim, ele ainda usa e eu vou mostrar para você como realmente a gente tem mais visões do que a gente imagina. Então, outra coisa que eu quero falar para você, Joel previu, e lá em Atos capítulo 2, estava ali, em que no fim dos tempos, cada vez mais, os filhos teriam sonhos e visões, né? Os idosos teriam visões, que na verdade tem muito mais a ver com a maturidade do que ser idoso de idade, né? Então, gente, é para esse tempo, é para agora.
Eu quero ter visões, eu quero ver aquilo que muitas vezes as circunstâncias não me deixam ver. Eu quero ver aquilo que Deus está fazendo nesse tempo, nessa terra. Eu quero ver aquilo que Deus quer me mostrar sobre as pessoas que estão ao meu redor e que eu posso fazer algo. Porque se você tem a visão, você sabe o que Deus quer que você faça. Se você tem a visão, você sabe olhar para o outro e enxergar, é a visão, enxergar o outro da forma como Deus enxerga. Agora, quando a minha visão está turva, quando a minha visão ela está transformada ou fechada por alguns filtros, eu não consigo ver aquilo que Deus quer que eu veja. Gente, antes de eu chamar aqui a minha convidada, tá? Eu não tô conseguindo ver muito aqui as mensagens de vocês, mas a gente vai ter um tempinho aqui pra gente ver também. Então, gente, quando eu comecei a mergulhar e passar para esse segundo nível do curso Sonhando com Deus, que são sonhos e visões, a gente fala sobre números proféticos, a gente fala sobre os sonhos de alma, o funcionamento da nossa mente enquanto nós sonhamos, enquanto nós dormimos. Eu realmente fui entendendo assim que tem muito mais, que esse é um assunto assim que nós deveríamos extrair e aproveitar ele, explorar muito mais. Então aqui vai ser assim um gostinho para você, e eu tenho certeza que só isso já vai fazer diferença na sua vida. Por isso que estamos aqui incentivando você. Então, gente, assim, a visão ela sempre vai estar de acordo com a palavra, tá? A gente vai ver isso também. A visão nunca vai ter autoridade maior do que a palavra. Então a visão ela sempre vem em conjunto com aquilo que Deus está falando para você. Na hora você pode pensar, puxa vida, eu vi algo, eu enxerguei algo, mas eu não sei o que é, não faz sentido para mim. Mas normalmente Deus vai trazer para você uma visão, você vai começar a buscá-lo, ou ele já vem com uma revelação sobre o que é, tá? Então assim, a visão ela sempre vai vir acompanhada de uma revelação, de uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, algo que vai te dar um norte, uma direção. Então, assim, eu separei muita coisa aqui pra gente falar. Eu poderia falar um pouco mais sobre o curso. O curso que a gente tá aqui, né? A gente tem aqui o prazer de começar a trazer para vocês, porque a gente vai lançar agora para todo mundo esse novo nível avançado. Gostaria de falar muitas coisas que estão no curso. Por exemplo, a gente vai entender a diferença de uma visão natural e de uma visão espiritual. Isso é muito bom. Nós vamos fazer exercícios de visualização intencional. A gente vai entender, né, isso que eu acabei de falar sobre a visão com palavra de sabedoria e a visão com palavra de conhecimento. Qual é a diferença? E também a gente vai entender a diferença de uma visão dormindo e de um sonho. Isso eu sempre ouço muita gente me falar. Dani, mas qual é a diferença entre como eu posso saber se o meu sonho foi um sonho ou se o meu sonho foi uma visão dormindo? Eu vou trazer aqui uma convidada que ela vai trazer para ilustrar pra gente e a gente vai entender a diferença um pouco. Na verdade, não existe peso maior de uma visão e de um sonho. É Deus falando com você, ele é poderoso, tá? Mas você vai conseguir diferenciar um pouco e saber como usar isso na sua vida, tá? Então, eu quero agora, né? Já falei bastante. E eu quero trazer agora aqui para vocês uma aluna do curso Sonhando com Deus, ela que é nossa borboleta também, acompanha a gente sempre, e ela vai contar aqui pra gente um sonho que foi muito poderoso, e vocês vão ouvir ela contando esse testemunho dela, e vocês vão começar a entender o que eu quero dizer com isso, tá? Então vamos lá, eu vou chamar aqui, vamos ver se eu consigo achar, vamos ver aqui, eu vou chamar a Joyce, deixa eu ver se ela já tá aqui. Joyce.
Joyce, deixa eu... Joyce, se você quiser... Joyce W. Dornelles. Convidar. Pronto. Opa, convidei. Opa. Olá, Oi, Joyce, linda, tudo bom? Como que você tudo tá? bem? Tudo certo? Um prazer estar aqui com vocês. Eu quero te perdoar por ter sido tão rápido, né? Que a gente combinou tão rápido, mas você sabe que Deus já tinha colocado isso no meu coração. Assim, não combina muita coisa, porque deixa fluir mais naturalmente, porque eu vou conduzir. Eu senti Amém. muito forte isso, que Deus estaria aqui junto com a gente conduzindo essa live. Eu fico muito feliz porque você é bem nova lá no curso Sonhando com Deus. Mas, gente, quando a Joyce chegou, ela já chegou assim com os sonhos. Eu falei, Jesus, o que é isso? É muito, né? É muito lindo o que Deus faz. É algo que faz a gente ficar muito feliz e saber que a gente está no caminho certo, né? Que realmente é muito sobrenatural e muito poderoso. Joyce, não sei se você quer se apresentar, mas eu quero falar para todo mundo que está aqui que a Joyce vai contar para gente. Pode contar os dois. Ela tem dois sonhos muito fortes e muito sobrenaturais e que, no meu ver, esses sonhos a gente consegue perceber que ele tem muito de visão, tá? Por quê? Porque o sonho, a base dos sonhos é a simbologia. Então, por isso que nós fazemos o curso Sonhando com Deus. Para quê? Para que você comece. Você não vai entender a simbologia de tudo no mundo, mas você comece a entender a dinâmica dos sonhos, a dinâmica das simbologias. E já as visões, elas são mais literais. As visões, elas trazem uma imagem de algo que é. Então, até a interpretação da visão, ela é diferente. Então, Joy, fica à vontade, conta pra gente como que foi, não sei qual dos dois você quer contar, conta pra gente como que foi a tua experiência com esses sonhos. Tá certo, então. Bom, eu comecei o curso na metade do ano passado e Uhum, logo no primeiro mês já veio um sonho assim muito uau, sabe? Muito de uhum, Deus, assim. Eu sempre fui de sonhar, mas esse sonho uhum, para mim ele se diferenciou muito. tá. O título que eu dei para ele foi Tocando o Céu. Porque esse sonho eu estava passando por um local como se fosse caverna, era um Uhum, local difícil acesso, como se fosse mal iluminado, com muitas pedras, uhum, mas a todo momento eu tinha, como é que eu posso dizer, certeza de que eu estava indo para um lugar melhor. E atrás de uhum, mim vinham muitas pessoas, como se eu estivesse guiando essas pessoas, eu não conseguia ver o rosto tá, de nenhuma delas. tá. Mas eu tinha certeza de para onde eu estava indo. Não havia dúvida, não havia medo, não havia nada disso. Uhum, E eu sei que depois de passar por todo esse longo caminho, difícil assim, nós chegamos como se fosse na saída de uma caverna. uhum, E ela tinha como se fosse uma laje. E ela era como se fosse no alto de uma montanha, dá para se dizer. Só que não era nesse mundo. uhum, Eu creio que era no céu, porque era um local muito lindo. Pensem no lugar mais uhum, maravilhoso que vocês já viram na Terra e multipliquem. Eu sei que eu senti uma uhum, alegria, foi algo que transbordou dentro de mim por muitos dias. A descrição do local era que eu via, eu não via vegetação, mas era um local que eu via como se fosse um solo arenoso. Para quem conhece a uhum, Chapada, as fotos da Chapada dos Guimarães aqui no Brasil, era algo uhum, semelhante àquilo, aquelas uhum, rochas gigantes, assim. Só que eu via isso tudo ao uhum, longe. E por mais que tá. fosse um solo arenoso, era muito colorido. Era como se fossem Uhum, vários fios coloridos, de todas as cores imagináveis, assim. E o céu, o fundo dele, ele começava num lilás clarinho, como se eu não via o sol, como se lá no fundo tivesse algo muito claro. Então, muito ao fundo eu via um lilás bem clarinho e ia ficando degradê para um roxo muito escuro. Era uhum, muito estrelado,
as Uhum. estrelas muito brilhantes, assim. Para ter uma ideia, imaginei aquelas fotos da NASA de quando eles tiram a foto de uma galáxia, que no meio ela é Sim, muito colorida, muito brilhante. Esse era o brilho de sim. todos. E Uhum. eu via todos os planetas. E eu lembro que eles eram muito próximos. E a minha maior alegria quando eu cheguei lá é que eu lembro que eu falava para as pessoas: olhem, eu falei que ia valer a pena, eu falei que era lindo. Olhem isso, tal planeta ali, tem o outro lá. E eu apontava, Uau. mostrava os planetas. Só que conforme eu levantava as mãos, eu conseguia Uhum. aproximar eles, ou colocar mais para longe, ou alterar a ordem desses planetas. Como se fosse uma tecnologia de sensor de movimento, sabe? Uma E matrix ali, né? isso, isso mesmo. E depois disso, então, eu sei que eu acordei, mas eu acordei, não foi aquela coisa assim de acordar já abrindo o olho. A sensação que eu tive era como se eu tivesse dormido nesse local, e quando eu abri os olhos, que eu sabia que eu Uau, tinha que levantar, eu me dei conta que eu estava em casa. E daí eu fiquei uau. pensando, ai meu Deus, como é que eu faço para voltar? Porque aquela alegria, aquele transbordar Sim, era tão grande. Eu sei que eu fiquei por uau. dias falando para todo mundo aqui em Uhum. casa, na casa dos meus pais. Eu contei milhões de vezes esse sonho, porque parecia que eu Uau. precisava falar. Eu precisava expor para todo mundo o que eu tinha visto para tentar Sim, fazer as pessoas sim. entenderem, sentir um pouco daquela alegria que eu senti. Sim, e viu, Joyce, assim, eu ouço muitos sonhos e eu tô sempre muito envolvida com sonhos e visões. E eu vou dizer para vocês, gente, assim, é tão forte, é tão poderoso isso que a Joyce viveu dormindo, que eu já vi diversos outros testemunhos de pessoas que estão dormindo e que tem um sonho. Assim, elas realmente são transportadas para um lugar. Elas realmente são levadas para um lugar. Então, assim, quando eu ouço um sonho com esses detalhes, com com esses sentimentos, né, que é algo que a gente sempre fala muito no curso, né? O que você sentia? Eu sentia que eu estava lá, né? Eu sentia. Tem gente que consegue sentir cheiro do lugar, tem gente que consegue sentir o vento, a temperatura, né, no sonho. Então a gente começa a entender que muitas vezes você realmente você você teve uma experiência, você experimentou algo em que Deus te deu a possibilidade de te levar para te mostrar. Então, assim, gente, por exemplo, num sonho como o dela, existe uma parte ali, o começo, que ela fala que houve uma transição até chegar lá, tem a parte da caverna, aquilo ali é simbólico, a gente pode entender como uma situação na vida. Mas a hora que ela passa para aquele lugar e começa a ver tudo daquele jeito, as cores em sonhos, a gente sempre fala, é uma dica para você. Os sonhos com cores são sonhos de Deus. É Deus falando com você. É uma dica, porque Deus é um Deus de cor, Deus é um Deus de criatividade. Ele é o Deus que fez tudo, né, com cores e criativos. Então, normalmente os sonhos com cores são assim. E eu, assim, senti, a gente, quando eu li também o teu sonho no grupo, eu senti, assim, o poder daquilo ali, da experiência, de que era algo que Deus deu para você, um presente dele para você. Talvez ele te deu esse sonho, não sei em que momento que você estava vivendo, mas ele te deu isso para te dar esperança, para te trazer, assim, um novo olhar sobre a terra, porque você pode ver o que está no céu. Então, eu acho isso muito tremendo. Quer contar, Joyce, o outro, um pouquinho Sim, do outro? sim, já E eu conto não logo. sei também se você está de acordo comigo, se você também entendeu isso, porque lá no grupo todas nós entendemos o sonho da Joyce como um sonho-visão. Uma visão enquanto ela dormia. Sim, sonho, na verdade, mais visão, ele se distinguiu realmente de todos os outros sonhos Uhum. pela sensação e pelas cores, que Tá. realmente eu nunca vi cores tão vivas, e algumas cores eu não sei nem descrever que cores seriam, mas cores lindíssimas, que realmente eu desconheço aqui na Uau! Terra. Esse Uau! sonho, para mim, Muito eu, bom. eu creio que é algo no sentido realmente de renovar a minha fé
de Uau. algo no sentido de chamada, de ministério, de trabalhar com pessoas, de levar pessoas a verem também esse reino, Sim. essa beleza que é o céu. Poder mostrar um E tem pouquinho. algo a ver com criatividade também, você não acha, Joyce, que tem alguma coisa ligada a isso? Eu não sei se isso tem a ver com a tua, se você se identifica com isso, sabe? Mas eu vi muito algo assim de criatividade, que nem sempre criatividade, gente, é artes, mas a criatividade é o criar, né? Sim, acredito também que é muito ligado à criatividade. De repente, algo na área da música, que a área da música sempre foi algo que eu trabalhei, mas eu sinto que tem algo também a ver com a criatividade. Bom, o outro Muito bom. sonho, para mim não me Vamos estender lá. demais, esse eu digo que foi um presente de aniversário, porque foi mês passado, bem na noite na virada da noite para o meu aniversário. Então, esse realmente eu estava consciente, eu deitei, eu não tinha chego a dormir, e no que eu Uau. fechei os olhos, eu comecei a ter essa visão. Foi como se eu fosse levada a outro lugar. Eu sei que tinha alguém comigo, como se fosse atrás de mim à minha direita, mas eu não conseguia saber quem era. Eu fui levada. Como é que eu posso explicar para vocês? Imaginem aqueles salões de festa, aqueles salões de baile das famílias russas lá, da realeza dos russos. Realeza. Realeza. Isso, dos Romanov, que tem aqueles salões de festas lindíssimos. Era tipo um salão de festas Uhum. daquele, um salão de bailes. Só que eu enxergava de cima. Uhum. E de cima o que eu via? O local estava escuro, não tinha iluminação, assim, eram alguns fachos de luz, assim, mas a luz não conseguia cortar toda aquela escuridão. Tinha muitos móveis velhos, o local Uhum. estava sujo, empoeirado, tinha muito entulho. Estava um local abandonado, literalmente. E continuei observando. Aí nisso eu vi que passou como se fosse uma nuvem e uma brisa, assim. E essa nuvem era uma nuvem de borboletas brancas, aquelas bem pequenininhas. E quando passou essa Uhum. nuvem de borboletas, ocorreu uma transformação nesse local. Esse local, Uau. aí sim, ficou parecido com aquele salão de baile que tem dos Romanov. Simplesmente transformou-se por completo. Ele ficou muito iluminado, ele brilhava, tinha muita Uhum. luz. O chão era espelhado, o teto era como um mármore dourado, lindíssimo. Nas Uau. paredes tinha muitos detalhes espelhados, acabamentos dourados em ouro mesmo, muitas mesas, essas mesas todas postas, todas elas Uau. decoradas, com toalhas lindíssimas, cadeiras todas arrumadas, como se fosse para uma festa mesmo. Arranjos de flores, tinham Uhum. castiçais lindíssimos de cristal, com uma base de ouro, uma coisa realmente parece muito Disney, sabe? Aquela coisa assim, muito Uhum. linda. Que mais? Ah, sim, tinha uma parte um pouco mais elevada, como se fosse um mini palquinho, Uhum. sabe onde ficam aqueles pianos de cauda? E tinha um piano de cauda, Sim. realmente. Esse piano de cauda, tinha detalhes em branco e ele era de cristal. Além disso, tinham lustres, tinham castiçais, também tudo de cristal Uau. com ouro. Uhum. E os tons que eu via na decoração em si eram tons de branco e tons pastéis de outras cores. Tipo azul, mas aquele azul mais clarinho, sabe? Aquele azul celeste. Uhum. Rosa, lilás e... Tive que anotar, gente, porque senão eu perco. Olha que os Branco, azul, detalhes para rosa Joyce e são lilás. importantes, viu, gente? Rosa e lilás, e tudo em tons pastéis. E daí Tá. eu sinto que quando ficou pronto, enfim, tava tudo prontinho. O que eu sentia olhando tudo aquilo era muita alegria, muita realização, sabe? Aquele sentimento de estar completo, um sentimento de paz. E quando Que bom. aquela visão, enfim, completou aquela transformação, aquela restauração naquele local, aquela pessoa que estava comigo me falou o seguinte: agora sim, está tudo pronto para a primeira etapa começar. Uau! Muito bom! E aí eu Muito voltei a bom! enfim, Muito bom!
Você sabe, Joy, que uma coisa que aconteceu comigo, eu sempre sonhei muito, mas eu nunca tinha. Eu sempre falava, visão, nunca vejo nada. E eu sempre imaginava, assim, né, que a visão, a única visão que poderia, né, que uma pessoa poderia ter uma visão aberta, assim, como se fosse um holograma na frente, uma coisa bem de cinema, assim, e eu Sim. pensava que nunca via. Conversando com as pessoas, eu também eu comecei a entender, porque aconteceu isso comigo uma vez, algumas, duas, três vezes, poucas vezes, que naquele período, quando você está quase dormindo, quando você está adormecendo, esse é um período em que Deus pode trabalhar e trazer visões. Então, fiquem bem, prestem bem atenção e comecem a a produzir um ambiente quando você vai dormir que seja propício para isso, quando você vai dormir em paz, quando você ora antes de dormir, principalmente quando você pede a Deus que Ele se comunique em sonhos, né? E eu me lembrei que que uma vez aconteceu isso comigo, em que eu estava quase dormindo, e de repente algo apareceu ali no quase dormindo e eu falei, ué, mas eu não estou dormindo ainda, como é que eu sonhei isso? E era só uma imagem, né? No meu caso, eu vi uma caixa cheia de frutinhas e vi uma árvore. Primeiro uma árvore, depois uma caixa. Daí teve uma outra vez que aconteceu a mesma coisa, eu estava quase dormindo e vi uma bandeira na parede, no teto. Então, assim, algumas coisas assim começam a acontecer. E é muito interessante porque as pessoas elas perguntam exatamente isso, né? Como eu vou identificar isso como uma visão de Deus para mim? Ali, o que a Joyce está, né, tá explicando ali para a gente, ela está entendendo que houve um convite, né? Quem era aquele que estava ali atrás dela? Né? É uma coisa assim que a gente já consegue, fica óbvio quem que tá ali com ela. Então, assim, é muito forte, é muito poderoso, é sobrenatural. Inclusive, eu assisto um canal que se chama Supernatural, que só fala sobre sonhos e visões e pessoas que são arrebatadas, e eu amo. A gente tinha que fazer um canal aqui no Voe Borboleta só sobre sobrenatural, que eu acho maravilhoso. Então, gente, aqui vai rolar sobrenatural. Então, Joy, eu agradeço você trazer esses sonhos pra gente. Esses foram alguns sonhos que foram bem fortes, bem marcantes. Eu creio que a gente nunca mais é o mesmo depois de uma experiência dessa. Isso fica quentinho ali dentro da gente no dia seguinte. Isso é um abraço de Deus. É como se é um encontro com Jesus. Eu vejo dessa forma. É um encontro com Jesus. É muito bom, é sobrenatural. Então, assim, eu quero que você, antes de você dar tchau aqui pra gente, porque a gente tem mais uma convidada que vai Sim. entrar daqui a pouco, eu quero que você libere aqui sobre as mulheres, que elas tenham encontros com Jesus enquanto elas dormem. Às vezes a gente fala, Senhor, fala comigo em sonho, mas fala assim para mim exatamente o que eu quero. Mostra para mim o meu amado que eu vou casar, ou mostra para mim uma coisa ou outra específica. Ai, mostra para mim o trabalho que eu vou ter. Mas de repente, Jesus vem, ele te encontra e ele te mostra um salão real. Ele te mostra o céu. Ele te mostra um lugar onde você não conhece. E é o que ele quer mostrar para você. E aquilo é tão poderoso que eu acredito que nunca nós vamos sair os mesmos depois do encontro forte, poderoso e sobrenatural com Deus. E eu imagino que isso aí é algo que você vai levar para sempre. E eu, no teu lugar, eu desenhava isso aí, hein? Merece desenho. Já fiz os desenhos. Já fez? Muito Já bom. fiz. Muito bom, muito bom. Então, eu realmente, uma dica que eu já peguei no curso e também quero deixar aqui para alguém, de repente, que não fez ainda o Sonhando com Deus, mas uma dica muito importante. Realmente, antes de dormir, ore, peça para Deus te dar sonhos, para Ele trazer direto do trono, direto do coração dele para ti, aquilo que Ele deseja falar, aquilo que Ele deseja te comunicar. Sempre peça para os anjos dele cercar os teus sonhos,
para que o inimigo não venha interferir, para que não venha dar boi na linha, como a gente fala. E realmente, depois que eu comecei a fazer isso, os meus sonhos parece que se intensificaram muito. Eu também sempre peço para Deus me ajudar a lembrar quando eu acordo. E quando eu acordo, realmente eu faço aquele exercício. Eu mentalizo, paro e penso, ah, sonhei, sim. Deus me traz tudo aquilo que eu sonhei, me recorda desse sonho. E depois disso eu anoto. E peço para o Espírito Santo me ajudar a entender se tem alguma coisa que eu não entendi, me trazer uma palavra de conhecimento, de sabedoria. Às vezes compartilho no grupo com o pessoal. E realmente, o que eu quero deixar aqui para vocês hoje é uma palavra que me veio ao meu coração ainda antes da live. Lembrar que todos nós estamos assentados com Cristo, à direita de Deus. Espiritualmente, Amém. nós estamos lá. Nós estamos aqui no nosso corpo físico, mas nosso espírito, ele tem que estar assentado juntamente com Cristo, porque nós somos o corpo, ele é a cabeça. Então, nós temos que estar assentados com ele, à direita de Deus, e nós temos que ver as coisas de cima. Então, eu declaro visão aberta para todas vocês, para todos os sonhadores, sonhadoras. Eu declaro sonhos direto do coração do Pai vindo para vocês. Eu declaro vocês abertos a receber, a compreender aquilo que Deus está trazendo. E se alguém tem problema de achar que não, minha memória não é boa, eu não vou me recordar, eu declaro, sim, em nome de Jesus, a tua memória é saudável, a tua memória é boa, você vai se lembrar daquilo que o Espírito Santo, daquilo que Deus está trazendo a você através de sonho, através de visão. Você vai se lembrar e você vai conseguir, sim, compreender o que Ele tem para você, o que Ele está falando com você. Glórias a Deus. É isso aí, gente. É poderoso, é leve, é suave, é tão bom, né? Às vezes a gente precisa, né, Joy, falar também dos sonhos ruins. Mas é tão bom quando a gente foca no que é bom, quando a gente foca nos sonhos, nesses sonhos assim que são maravilhosos. É muito bom. Então, obrigada, que Deus abençoe você e a gente vai se ver de novo, viu? Quero você em mais live. Muito obrigada pelo convite. Tem que participar mais. Amém. Participar mais. Beijo, querida. Beijo, obrigada, viu? Então vamos lá, a gente vai ter. Acho que você que tem que sair, Joy, que daí eu consigo chamar mais alguém. Muito bom. Sabe o que é? Você ouvir assim, esses sonhos e perceber como Deus é poderoso, como Ele é maravilhoso e como é especial essas experiências, né? Essas experiências sobrenaturais, elas vêm para transformar a nossa vida. Então, assim, antes de eu chamar minha próxima convidada, eu queria falar com vocês o seguinte. Quando a gente fala sobre visões, a gente também às vezes esquece que quando nós estamos orando, você está orando, você fecha os seus olhos e Deus começa a usar as visões para você poder ministrar as pessoas. Por exemplo, quando você está orando e de repente você vê algo, isso é Deus já usando você como uma visão, né? A gente está ali num grupo, nós damos nossas mãos e de repente alguém fala assim, olha, eu tô vendo aqui uma cama que tá bagunçada. E aí ali alguém já fala, opa, peraí, eu acho que isso tem a ver comigo. Ou então, às vezes com uma palavra de sabedoria, de direção na tua vida, né? Você tá ali em oração e de repente Deus vai te usar para você ver algo. Então, as visões, elas são muito mais do que só isso, tá? A gente no curso, a gente consegue entrar mais a fundo, mas você pode usar as visões. Elas estão totalmente alinhadas com o ministério profético. As visões, elas estão ligadas à criatividade. Por quê? Porque Deus te dá a visão. Ele usa aquela imagem para trazer algo à sua mente e você vai começar a traduzir isso. Então, as visões, elas têm muito disso. Sobre aquilo que Deus está mostrando para você. Quando nós trabalhamos a libertação, por exemplo, nós estamos ali e quem está conduzindo a libertação é o Espírito Santo. Só que, de repente, você está ali conversando, você está orando e vem uma imagem. Uma vez nós estávamos orando e eu tive uma imagem
E, na verdade, a gente estava orando por uma menina e, de repente, é como se eu visse uma criança com aquelas Maria Chiquinha de frente para um espelho. E eu comecei a enxergar isso. E a partir do momento em que eu enxergava a menina de frente para o espelho, a gente começava a perguntar. E eu falei, olha, eu tô vendo uma menina assim, assim, assado, ela tá numa casa de frente para um espelho. Pronto, foi só isso que Deus trouxe. Mas aquilo que Deus trouxe já conectou com uma memória, já conectou com uma história, com uma lembrança que Deus estava trazendo à tona. E Ele queria curar essa memória, Ele queria, através dessa memória, trazer uma cura profunda. Então, olha que poderoso nós entendermos as visões dessa forma, como uma ferramenta nas mãos de Deus, onde Ele vai usar a nossa visão, a nossa mente, com imagens. Deus vai ilustrar para você, né? Então, às vezes, você pode olhar assim e falar assim, você vê uma pessoa fluindo profeticamente, e você entra numa igreja, por exemplo, e fala, uau, como alguém pode falar isso a respeito de alguém? Muitas vezes, aquele que é chamado profeta, ele está descrevendo algo que ele viu. Ele está descrevendo algo que ele está vendo. Então, Deus pode estar usando essas imagens, que pode ser algo que já é natural, é algo que você já viu, porque nós o tempo inteiro estamos vendo tudo, e a nossa mente, ela vai computando como um computador, como um drive de computador. Ele vai pegando ali a foto de tudo. E também Deus pode criar e trazer uma imagem totalmente nova. Aqui na live, gente, eu não vou conseguir falar tudo que eu gostaria, porque tá tudo no curso, mas eu quero, o máximo possível, fazer mais lives para trazer mais para vocês sobre isso, sobre as visões, porque as visões não é só a visão aberta ali, né, o holograma. Isso acontece, porque Deus é o mesmo e Ele não é limitado, Ele continua usando, né, da mesma forma que Ele usou na palavra. Mas as visões, elas estão disponíveis para que a gente possa fluir, né? Para que a gente possa fluir com os nossos filhos em casa, para que a gente possa fluir com o nosso marido quando a gente enxerga algo. Então, ela é muito mais, né? Eu gosto disso porque é muito mais. E eu quero só aproveitar uma dica aqui também, porque eu lembrei aqui que a Mariane Espíndola, que está aqui na live, uma vez, ela chegou para mim e falou, Dani, eu tenho um sonho assim. E eu falei, olha, amiga, eu acho que esse sonho, ele é uma visão... nós temos sonhos dormindo, que são sonhos simbólicos. A maioria dos sonhos, gente, vai falar sobre nós, tá? Porque eu tenho muita gente também que eu ouço dizer assim, eu sonho só sobre os outros. Na verdade, você não está entendendo que o sonho é para você, mas você vê o outro, você precisa entender a simbologia do outro, você precisa entender que Deus está falando sobre relacionamento, quando você vê muito os outros. Então, como você se relaciona com essas outras pessoas. Então, Deus está falando sobre esse relacionar, né, com as outras pessoas. Porém, existem as exceções. E às vezes você pode sonhar algo e de repente quando você vê ali 2 dias depois, no mesmo dia, uma semana depois, aquilo acontece. Então, nós podemos entender que é como se Deus pudesse trazer uma informação para você, para que naquele momento em que quando aquilo for acontecer, você lembrar daquele sonho, porque você já teve um insight daquilo. É como se você sentisse assim que a gente brinca, nem brinca, mas a gente fala déjà vu. Você tem a impressão, parece que eu já vivi isso, já vi essa imagem, já vi isso. Então, muitas vezes Deus pode até colocar e trazer para você em sonho uma situação para que você saiba se colocar lá na frente quando aquilo realmente acontecer. Ou Deus pode também estar revelando algo que está acontecendo e que você não sabe. E Ele pode usar isso através dos sonhos. Porque outra face das visões é o discernimento de espíritos. Né? Nós temos discernimento espiritual através das visões. Muitas vezes você pode entrar num lugar e você vê algo, o Espírito Santo está dizendo para você, esse não, esse sim, aquilo ali eu tô ali, aquilo ali eu não estou ali, sabe? Então assim, só que claro, né, gente, a gente tem, por isso que eu digo, que é um convite a gente mergulhar nisso, porque é muito bom. Mas a gente vai ter discernimento, como interpretar, como entregar isso
como alinhar isso com o momento certo de Deus, como esperar um sonho e entender esse sonho. Isso é muito bom. Então agora aqui, para a gente continuar falando sobre isso que eu estou falando, que são as visões dentro do nosso ministério, do nosso fluir aí como borboletas, como mulheres de Deus. Eu quero trazer aqui mais uma convidada, que é a Adri, e ela vai falar um pouquinho disso. Inclusive eu quero que ela conte aqui de uma visão que ela teve, que foi muito legal. Vamos ver se eu já acho ela aqui. Gente, tem um monte de pergunta. Eu vou deixar as perguntas então para a gente responder depois, fora da live, porque daí eu posso fazer de repente uma caixinha de perguntas e a gente vai respondendo vocês. Tá, vou convidar. Ela já está pronta, espero que sim. Fizeram ficar me ouvindo muito aqui. E é muito bom. A gente... Oi, minha amiga, que saudades! Irmã, que saudade. Muita saudade. Muito bom ter com você. Então, Adri, você também, né? É uma mulher que... É uma mulher de visão, no sentido que vê, e é uma mulher de visão, no sentido de que Deus te dá visionária, né? Consegue enxergar o projeto de Deus, né? Porque isso também é ser uma pessoa de visão, né? Uma seer, aquela pessoa que enxerga um propósito e vai adiante. É a visão, Deus está dando a visão, né? E Adri, assim, acho que muita gente aqui já te conhece, da Escola do Alto, do Voo e Borboleta, do Book, de todos os lugares, mas você é uma mulher, assim, que recebe muito de Deus nessa área, porque você é muito aberta, porque você é muito humilde nesse sentido e porque eu vejo que você ama o sobrenatural de Deus. Então eu acho que quando a gente ama e a gente busca, é lá o que eu falei no comecinho da live. É tudo busca, é tudo relacionamento. Recebe mesmo, porque Deus, ele manda mesmo. Então, eu lembrei... E eu lembrei, tá? De uma vez que eu estava nos Estados Unidos e eu mal te conhecia e você não sabia onde eu estava. E você simplesmente me mandou um áudio ou uma mensagem falando: Dani, eu sou a Adri e tal, não sei se você lembra de mim, mas eu estava orando e de repente você veio à minha memória e um letreiro muito grande, escrito uma palavra em inglês. Crossover. E, gente, foi tão engraçado porque eu tava lá, eu tava orando por muitas coisas. E, de repente, quando eu vi aquilo, eu falei... Assim, no bom sentido, né? Eu falei, quem que é essa louca? Meu Deus, isso é muito forte. É porque, assim, foi num sentido bom, assim, porque foi muito forte, foi muito poderoso. Eu estava buscando de Deus uma resposta. Eu estava buscando uma direção de Deus. Eu estava em oração. Eu estava pedindo para Deus me falar algo. E ela me veio com uma palavra que dizia tudo para mim. Uma palavra que tinha tudo a ver com aonde eu estava, com a situação de vida que eu estava. E crossover, gente, significa atravessar, né? É uma travessia. E aquilo ali foi o meu primeiro, foi a minha primeira experiência com a Adriane Prugner, que marcou a minha vida, além de várias outras, porque depois a gente sempre... Eu lembrei agora, você lembra do outro, da plataforma? Eu lembrei agora, quando você estava falando, eu achava que plataforma é porque eu imaginava que era assim, não, Deus falando que é para pregar nas plataformas, né? E o curso ainda não existia, ou talvez já existisse, uma coisa. E hoje eu vejo que está completamente nas plataformas. Sim. Foi tão forte que ela fez a plataforma também. Sim. Então, gente, só para vocês entenderem, a Adri, assim, quando a gente tá, e não só comigo, né, obviamente, mas quando a gente tá em oração, Deus usa muitas visões com ela. E ela começa a enxergar, enquanto tá orando, Deus começa a mostrar as coisas para ela. Né? São coisas simples que às vezes ela não entende, mas não é para ela entender, é para o outro entender. Então, ela tá sendo o canal. E ao mesmo tempo, como eu digo, né, o canal sempre está recebendo, ali sempre fica.
E é muito lindo como Deus mostra e revela. Quando a Adri falou para mim, ela chegou uma vez, a gente estava, não sei onde que isso aconteceu, mas que a gente orou e ela falou, Dani, eu vi uma palavra plataforma. E eu ficava meio assim, numa folha de caderno. Ela é escrito numa folha de caderno. E eu pensava assim que plataforma poderia talvez ser um púlpito. Eu falei, não sei, né, o que é isso. Mas lá na frente a gente foi depois entender que nem a gente sabia o que era plataforma, mas que plataforma é onde a gente vai lá e coloca o curso, gente, para que o curso possa acontecer em qualquer lugar do mundo. E eu falei, uau, olha só, Deus já estava mostrando, né? Deus já estava falando. E isso foi só comigo, né, Adri? Eu imagino que você tem algumas experiências, assim, eu queria que você contasse alguma, não sei se vai dar muito tempo, mas pelo menos alguma que te marcou forte, assim, sabe? E que te impulsiona a querer mais. Algumas coisinhas com as meninas. Uma das coisas que eu queria comentar, acho importante de falar, o quanto o curso me ajudou a botar mais para fora isso que você falou, é treino, quando você alcança essa liberdade de compartilhar com as pessoas. Eu levei muito tempo para começar isso, eu tinha muito receio, eu achava isso muito... Dani, eu achava isso muito maluco, né? Essa história, essa época do crossover, eu fiquei 2 horas discutindo com Deus, tipo, ela não me conhece, ela vai achar que eu sou uma louca, vão me arrastar na Medina, e eu vou queimar meu filme no voo, e uma série de coisas, assim, sabe? E foram 2 horas na madrugada, discutindo, né? Discutindo com Deus, e eu ainda de vez em quando tenho uns acessos assim, de questionar, porque para mim nunca faz sentido, né? Para mim nunca faz sentido, mas vem de uma forma muito forte. Só que eu percebi, exatamente como você falou ali para trás, a partir do momento que você dá liberdade ao Espírito Santo, você dá liberdade, e o que eu entendo? Eu sou um canal, eu não tenho que entender, eu não tenho que racionalizar, eu só tenho que deixar a coisa seguir o fluxo, deixar a água passar por aqui e seguir o caminho dela, só isso. Mas muitas vezes depois você vai entender, né, Adri? Sim. Não entendo na hora. Várias vezes. Mas depois vem, né? Eu tive uma outra experiência, não sei nem se a Gisá vai lembrar. Para mim foi muito marcante essa experiência. Foi antes, na época tinha assim, o Educando com o Espírito Santo, tinha o Metamorfose, o presencial, e eu acho que teve um online. E eu, se não me engano, a Lulu tinha acabado de nascer, a Gina estava grávida ainda. E eu tive um sonho com ela num ático, assim, sobrado. E tocava aquela música do Carpinteiro, assim, sabe? Tocava o tempo todo, muito forte. E a parede estava meio escura, mas ela pegava e colocava livros assim, em cima da escrivaninha. E escrevia as coisas, escrevia. E tinha um quadrinho, acho que um quadrinho como se fosse um checklist, alguma coisa assim. E eu entendi no sonho que ela estava montando algum roteiro, montando alguma coisa assim, específica. Projetando algo. E ela estava muito assim, em paz, muito em paz, muito em paz. E vinha uma luz naquele ático que tomava aquilo e a música do Carpinteiro aumentava. E eu falei, agora, né? Vou queimar o meu filme da Gisá. Imagina! Né? Lá vai a louca. E daí fiquei, mando, não mando. Aí mandei, ela comentou alguma coisa e logo depois aconteceu assim uma frutificação, né, do voo. E assim, ele abriu um monte de braço, abriu um monte de coisa. E eu entendi muito que aquele sonho estava relacionado com o braço. Porque eu não consigo lembrar dos detalhes agora, mas tinham vários detalhes que ligavam a isso. Era como se fosse Deus dizendo assim, vai lá, Gisá, vai lá, continua, tem mais coisa. Vai mais coisa. Ela escrevia muitas páginas, assim, sabe? Exatamente. Depois, quando eu vi a coisa acontecendo para mim, eu nem sei se alcançou ela dessa forma, mas para mim foi algo muito impactante. Muito bom. Até porque eu não transito tanto em sonho. O meu esquema é muito mais visão do que sonho. E eu até meio que fujo um pouco dos sonhos, porque eu tive uma fase de sonhos muito malucos. Mas a partir do momento que a gente pensa que eles eram malucos, entregar
É bem isso. Eu que fico tentando entender tudo. Mas quando a gente começa a liberar isso, né? Quando a gente começa a dar liberdade para o Espírito Santo, entender assim, não somos nós, não sou eu, não Sim. tem nada a ver comigo. Eu sou o leito do rio ali por onde a água vai passar e eu Exatamente. tenho o objetivo de entregar essa água, né? Porque Sim. existe um espaço ali, existe uma terra que está precisando dessa água. Então eu tenho que fazer a minha parte, tirar os obstáculos do caminho e deixar a água fluir. Então é assim, hoje eu entendo, quando Deus me dá pode ser a coisa mais louca possível. E olha, vou dizer uma coisa para você, Deus tem o maior senso de humor comigo. Sabe, às vezes eu estou conversando com uma pessoa, vem um desenho animado na minha. Uau! E aí, E você sente isso assim, Adri, porque eu vejo que você ainda vê um pouco mais para o outro do que para você mesma, mas você já consegue começar a colocar isso, porque esse é o grande exercício, né? A gente começar a trazer isso, Deus, onde eu estou aqui? Porque o Senhor trouxe para mim, o Senhor me usou, então o Senhor nunca vai simplesmente ser um canal só de ida. Tem a ver comigo. Isso que é uma coisa que eu bato muito na tecla no Sonhando com Deus. Ei, você não vai ser usado só para sonhar com os outros, é sobre você. Tem tudo com você. Onde é que você está nessa história toda, né? Existem exceções onde você simplesmente vai ser apenas um canal. Pá! Mas você faz parte disso. Então, quando a gente começa, além de entender a entrega, mas começar a entender o nosso lugar ali naquele papel, porque nós temos um papel, foi para mim. Se não podia ter usado outra pessoa, podia ter usado de outra forma. Então, assim, isso vai fazer a diferença também. Mas isso que eu queria saber de você, por exemplo, você trabalha com doce, queria saber se Deus já te deu, assim, tipo, visão daquilo que você vai fazer, daquilo que você quer fazer naquele dia. Eu acho que não vai dar tempo de falar de número. Eu sei, assim, Não vai dar tempo de falar dos bem números, não tem rapidinho, problema. o A que gente eu faz consigo. outro. Você fala dos doces, né? O Doces de Sião começou por causa de um sonho. Olha. Sabe, eu tava precisando pra caramba, tava numa fase bem apertada, e eu fui dormir e eu orei e falei, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu realmente não sei mais o que fazer. Tinha acontecido uma situação muito, muito específica anterior, e aí eu falei, olha, é com o Senhor. E eu fui dormir. E eu acordei como se fosse assim, a imagem era uma lembrança de um sonho. Tá? Eu acordei com essa lembrança do sonho de uma mão escrevendo uma receita. Sabe? Quando eu era menina, a gente trocava muita receita entre as amigas, assim, porque não tinha internet, então a gente anotava no caderninho e tinha os caderninhos de receita que a gente compartilhava. E eu vi a mão escrevendo a receita de uma banoffee, que é a minha receita de banoffee até hoje. E é a minha receita, ninguém faz igual. Tua. E aí eu fiz um pote, fiz em casa, daí peguei o potinho, levei no vizinho, o vizinho comprou, e dali a pouquinho a Doces de Sião começou muito com um bom. sonho. Muito bom. Sabe? Com um sonho, e aquilo ali foi multiplicando de uma forma, que eu não sei explicar mais. Glória foi muito específico. E aí uma outra questão importante relacionada a isso tem mais a ver com visão. Né? Foi quando... Essa história é muito engraçada, porque eu trabalho com doce personalizado, né? E eu não gostava, sabe? Era uma coisa assim, eu nunca fui artesã, eu não tinha... Não é que eu não gostava, eu amo doce personalizado, mas não tinha facilidade com isso. Era algo muito difícil. E aí eu dizia, Senhor, por favor, me manda 3.000 doces, me manda bolo, mas não me manda personalizado, por favor. Aí no dia seguinte, Dani, era só personalizado. Era só, sabe? Parece que quanto mais eu orava, mais vinhos personalizados. Daí um dia eu falei, Senhor, o senhor não está entendendo a conversa? Será que eu não me expressei direito? Não manda mais personalizado, que eu não estou dando conta. É muito difícil para mim. E aí eu estava andando na rua, nesse momento, e a hora que eu estava andando assim, o senhor parou, sabe? Foi como se eu visse ele colocando as mãos e falando, para. Né? E aí ele falou assim, presta atenção, veja, observe ao teu redor. Na hora que ele observa ao teu redor, tinha uns arbustos, umas folhas, e ele disse assim, veja, observe essa folha. E ele falava assim, observe a ranhura, observe a parte geométrica, observe o formato. E daí ele me levou a olhar para as flores que tinham ali.
e me mostrou o quanto aquilo era harmônico, o quanto aquilo era proporcional, sabe? As proporções, porque uma camada das pétalas encaixava com a outra, e eu olhei assim, sabe? Eu vi, parecia que Ele meu olho trouxe estava inspiração. Uhum. parecia que as escamas tinham sido tiradas dos meus olhos. E ele disse assim, veja bem, fui eu que fiz. Sim. Eu sou o Criador. Eu Uhum. tenho o poder criador. E se Muito eu bom. estou dentro de você, Muito bom. você vai poder. Né? Sim. Tá dentro de você a criatividade, tá dentro de você o poder criador. Então busque em mim a criação. Né? E aí a agora, criatividade assim, nada mais é do que a visão, né? O que é a criatividade além da visão, né? É isso. Quando eu estou fazendo as coisas, agora eu oro, Senhor, não sei o que fazer. Vem a imagem que eu tenho. E assim, é muito legal porque é muito didático. Vem assim, ó, corta círculo assim, triângulo assim, quadrado assim, não é um desenho. Ele vai me mostrando assim, os encaixes da coisa e as proporções. Muito bom. Muito bom. Amém, muito é isso aí, é isso que eu queria, assim, sabe? Que você trouxesse isso pra gente, Adi, pra gente entender que é pra nós, é no nosso dia a dia, é na simplicidade das coisas, é na complexidade, às vezes, das coisas também, e principalmente é também no nosso fluir profético, no nosso ministério, né? E eu acho lindo quando eu vejo isso fluindo e acontecendo, e quando uma coisa vai juntando com a outra, é maravilhoso, né? Vocês aí que estão ouvindo nossa live, às vezes eu vi uma bandeira, gente, é o Espírito Santo dizendo para você, ore por um lugar. Né? Às vezes as pessoas falam, nossa, me veio uma imagem de uma pessoa assim, assim, assado. Se mova sobre aquilo que você está vendo, né? A gente tem aquele ensinamento lá das personalidades proféticas, as pessoas que vêm, e isso tem muito a ver, né, com se projetar. Então, amiga, obrigada. Eu vou encerrar aqui contigo, porque senão eu ficava aqui direto. Você é mais uma aí que a gente precisa fazer mais live também. E eu falei... a gente tem coisa para falar. A gente vai lembrando, né? Muita coisa. A gente nem gosta de falar, né, Dani? Eu não falei quase nada. Ó, eu fiz um caderno aqui hoje, assim, bem resumido. Eu queria muito falar sobre os números, mas a gente não vai conseguir falar nessa live, mas a gente vai falar na outra live, porque Deus também vai falar sobre essa matemática dos números. E eu sei que a mulherada tá vendo número. Muito bom. É o momento que está acontecendo. Eu sinto que existe uma unção, não sei se seria essa palavra, mas existe algo nesse tempo. Eu vejo isso, eu vejo como um despertar para os números agora, sabe? Sempre esteve ali, mas agora veio um despertar sobre isso, e é muito bom. Então, obrigada, amo você, obrigada por compartilhar aí suas experiências. Eu acho que você tem que sair e eu vou finalizar aqui. Como é que eu faço para sair? Vamos ver. Só vai ali, sair. Achou? Não, mas vou apertar o xizinho. Então tá bom. Beijo. Gente, esse aí agora foi Madre. Eu acho muito legal, assim, porque eu sempre vi ela muito ativa, né? Com a visão, Deus usando muito a visão dela enquanto a gente estava ali, né? Ministrando, às vezes a gente ali em tempo de oração, nos nossos devocionais, assim, né? Ela sempre vinha com uma palavra e uma visão, e isso é muito bom. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, no finalzinho do ano passado, né? O Voe Borboleta trouxe para nós o Vision Board. Gente, o que é Vision Board? É o quadro da visão. Olha só como isso é poderoso. O Vision Board é você trazer aquilo que Deus trouxe através de uma imagem para você e você trazer isso para o natural. Você vai pegar aquela imagem que Deus trouxe enquanto você estava ali em oração, perguntando para Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu visualize para esse mês agora, para esse ano de 2022, para esse mês não, para o ano de 2022. E a gente, através do Vision Board, a gente pode também fazer esse exercício relacionado às visões. Gente, eu tinha mais uma convidada para conversar, mas eu acredito que não vai dar tempo,
porque a gente já encerrou aqui o nosso tempo de live. Na próxima live eu quero entrar bem a fundo sobre os números, porque eu sei que é algo muito pertinente ao nosso tempo, como a Adri disse, né? Deus tem nos despertado para falar sobre os números, e eu quero também que, se você tem interesse em aprender mais sobre sonhos, visões, nós estamos agora oficialmente abrindo as inscrições para o nível 2 do curso Sonhando com Deus. Você vai lá no perfil @, vou até colocar aqui para vocês, @sonhando com Deus, esse aqui que eu acabei de colocar. Lá no perfil Sonhando com Deus existe um Linktree, e você vai ver ali que tem os dois cursos para você poder começar. O curso é curto, o curso ele é dinâmico, você assiste ele no teu momento, na tua hora, através de uma plataforma, como viu a nossa amada Adri. E a gente vai fazer, estão perguntando sobre a próxima live, a gente já vai estar, eu não me lembro aqui de cabeça o dia, mas a gente já vai mostrar e dizer para vocês. E a gente vai poder falar mais sobre os sonhos. Eu sei que tem muita gente que precisa ressignificar essa questão dos sonhos, que os sonhos não estão bons e você quer começar a ter sonhos de Deus na sua vida, né? Sonhos como a Josi trouxe ali, sonhos sobrenaturais, que são experiências únicas com Deus. Mas assim, a gente não foca muito nesses sonhos negativos, mas é bom a gente entender o que Deus está mostrando, o que Ele quer fazer, o que Ele quer transformar. Então eu sempre digo para você, não descarte os sonhos ruins. Meu Deus, eu tinha a Luciane também, que eu queria conversar, mas eu não vou conseguir também falar com ela. Me perdoa, Lu, você fica para a próxima live, porque eu sei que você é minha parceira, e ela é uma mulher de visão, ela também vai falar sobre sonhos e visões. E é isso, esse é o recado, gente, e é dessa forma que eu quero fechar essa live, convidando você a orar essa noite, a entregar a Deus mais sobre isso, sobre a tua vida, porque é uma parte que vai começar a fazer a engrenagem toda funcionar melhor, tá? É algo além, é um presente de Deus, é um convite ao relacionamento. E, através de sonhos, Deus vai te conectar com pessoas, né? Às vezes você, puxa vida, sonhei com aquela pessoa que eu nem lembrava mais. Que tal mandar uma mensagem? Não precisa falar do sonho, mas que tal conectar com ela? Que tal orar por ela? Então eu quero orar por você que está aqui nessa live, dizer para você que você sim vai ter sonhos, vai lembrar dos seus sonhos, vai conseguir avançar na comunicação com Deus. E, na verdade, no meu coração, o que eu quero é que você depois venha experimentar o sobrenatural. Então, que o sobrenatural de Deus seja sobre você, que você seja realmente arrebatado enquanto dorme e seja levado por Deus para onde só Ele quer te mostrar. Sabe, que nem a Josi falou, a ter visão do alto, a enxergar as coisas com outro olhar. Eu quero isso para mim nessa semana, quero para vocês. Deus abençoe e já vamos se preparando para a próxima live, vai ser muito bom. Um beijo, Deus abençoe, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. E eu já vou começar a preparar novos testemunhos. E se você quiser, manda esse aviãozinho para quem gosta desse assunto, para que as pessoas possam entender que sim, nós podemos aprender mais sobre sonhos, tá bom? Tá disponível. Beijo, tchau, gente.